Localizada a apenas 60 quilômetros de São Paulo, este pedacinho do interior é o destino perfeito para quem busca natureza, cultura, lazer, gastronomia e fé. É no coração de São Roque que está um dos maiores símbolos da fé e da identidade do povo roquense, a matriz de São Roque. E é aqui que a história da cidade se entrelaça com a devoção ao santo padroeiro. A maior parte das cidades do Brasil colônia começaram em torno de uma capela. Certo. Isso aconteceu também aqui. Num passado distante, começou com uma capela particular dedicada a São Roque, que ficava justamente neste local, aqui mesmo. E o fundador da cidade, Pedro Vaz, morava aqui de lado. E ele justamente vivia aqui. Era uma capela particular dele. E talvez pela devoção pessoal dele a São Roque, ou talvez também porque ele pediu 6 Marias de Terras aqui, foram assinadas nessa data, dia 16 de agosto, no calendário da igreja, entende? Caía justamente com o dia do santo. Então ficaram assim, no dia 16 de agosto, dia de São Roque, foram assinados os papéis. E assim começou a cidade em torno de uma capela. Muito bonito. E nós guardamos este legado. Padre, e conta pra gente também um pouco da história de quem foi São Roque. Tem muita gente que não conhece o santo São Roque. Assim, o senhor pode explicar pra gente um pouquinho da história dele, para que as pessoas que estão nos assistindo também conheçam um pouco dessa história? E justamente na ida para Roma, ele recebeu a notícia da lepra, justamente castigando as regiões nórdicas da Itália. Ali colocou justamente o seu conhecimento de medicina que ele possuía para acudir, para ir ao encontro dos leprosos. De uma catequese feita propositalmente para ajudar homens simples do campo que moravam distante, que vinham para cá para ver, contemplar, observar, memorizar e viver. E agora nós vamos conhecer o Castelo de São Roque, um lugar que nos transporta diretamente para o século XI, uma experiência única no Brasil, gente. Bora circular comigo? É isso mesmo, gente, é um castelo. E agora eu tô aqui com o Eduardo, né, que ele é neto de quem nasceu essa inspiração do castelo. E aí ele vai contar pra gente um pouquinho da história de como foi e de como foi sendo construída essa inspiração também, né? Sim, Berenice. Vamos lá, vou explicar um pouquinho de onde nasceu, né, o sonho de construir esse castelo. Foi através do meu avô. Ele nasceu na cidade de Ourém, em Portugal. E lá tem um castelo. E ele veio criança para o Brasil, olha que legal. E aí, como eu vivi com esse meu avô até meus 14 anos, a gente moramos juntos, né? E aí a gente cresceu ouvindo falar histórias do castelo de Ourém, onde ele morava, onde ele nasceu tem um castelo. Então a gente cresceu com com esse sonho maravilhoso dele. E aí, em 2016, a gente iniciou... em 2015 iniciou o projeto, em 2016 a gente começou a obra em homenagem ao meu avô José Marques. Ele mesmo não chegou a ver o castelo? Não, infelizmente não. Mas vocês deram seguimento aí ao sonho dele? Isso, a gente se uniu aí, a família, para poder realizar esse grande sonho aí do meu avô. Tá certo. Quanto tempo demorou a construção e quando que vocês finalizaram, né, a obra que começou em 2016? Então, foi 7 anos de obra. Eita! É muita coisa. É muita coisa. A gente já passou por aqui mais de 15 artesões. Então a gente vai andar pelo castelo, você vai ter uma oportunidade de conhecer um pouquinho. Então desde trabalho com madeira, trabalho com ferro, espada,
né, armaduras. Então tudo isso foi artesãos que trabalharam para a gente para poder. Então desde quando a gente iniciou a gente já começou a fazer as peças. Entendi. São detalhes e eu queria saber de você em relação a esses detalhes, todos esses detalhes do castelo, né, que você já falou e que a gente vai conhecer um pouquinho mais, também foram inspirações do seu avô ou foram coisas também que vocês foram trazendo? Não, algumas coisas nós mesmos que fomos trazendo, né? Nós fizemos algumas viagens para a Europa. Então, e nessas viagens a gente visitamos muitos castelos, né? Então a gente buscou essa inspiração, para trazer essa essência do medieval realmente para cá, né? A gente é considerado um dos maiores castelos hoje da América Latina e um dos castelos mais autênticos que tem, não só no Brasil como na América Latina. Então isso é uma satisfação muito grande para nós, porque geralmente o medieval veio da Europa, né? Então lá eles viveram nessa época. Mas a gente conseguir trazer essa essência para cá, isso não tem preço, é surreal. É um teletransporte Isso mesmo. do tempo medieval europeu aqui para o Brasil e a gente poder ter um pouquinho dessa experiência também. Então aqui nós temos armaduras, temos arco e flecha, né, da época medieval, assim, é uma réplica, né? Certo. Temos pedras lendárias também, de castelos lendários de Portugal, da Espanha. Aqui nós temos a cota de malha também, até por incrível que pareça, quem fez para mim foi minha esposa. Que legal! Antigamente as esposas que faziam para Eu ia pros perguntar maridos. isso, essas peças, por exemplo, a armadura, vocês confeccionam aqui, veio de algum lugar? Não, veio de fora. Algumas peças vieram de fora do país e outras foram feitas por artesãos aqui no Brasil. Essa foi aqui. Por nós mesmos. Legal. Aqui nós temos uma réplica da carta do Pero Vaz de Caminha, de uma das páginas, né? Pra gente também trazer um pouquinho do Brasil, né? Para nós, dos cavaleiros que vieram de fora aqui desbravar o nosso país. Aqui nós temos algumas espadas, né? Espadas, a réplica da Excalibur, nós temos aqui dos Templários, de alguma série de séries, né? Medievais também. Aí nós temos aqui, Berenice, o elmo também, que veio de fora, veio da Espanha. Nós temos aqui também o peitoral, que era usado em batalhas, e a bandeirinha da cidade do meu avô, que é de Ourém. Tinha que estar aqui representando aqui o castelo, né? Tá certo, a cidade homenagem de pra Ourém, ele. em homenagem ao meu avô. E agora eu quero te levar num lugar bem bacana, onde acontecem os banquetes no castelo. Ai, legal. Vamos lá? Essa parte a gente gosta. Então vamos. Berê, agora eu vou te dar a chave da Torre da Princesa. Meu momento agora de princesa, agora é com gente. você. E aí? Muito legal, olha só. Gostou? Muito. Bem, agora eu vou te deixar à vontade na sua suíte. Eu vou me recolher. Fique à vontade aí agora. Curte bastante aí. Tá bom, vou me realizar agora, hein, gente? Na época medieval, o que acontecia? Os cavaleiros, antes de ir para as batalhas, eles faziam uma consagração, né, ao rei. E hoje, nós também, o castelo, nós aqui fazemos também essa consagração. Mas não para uma batalha de lutas, e sim para as batalhas da vida, né? Então, Berê, hoje você vai fazer a consagração aqui. Vamos lá? Bora. Debaixo do senhorio do poder dessa espada, eu, Berenice, cavaleira do Senhor do Exército e Deus vivo, dedico e consagro a minha vida inteira a serviço do Rei Jesus. Que viva Cristo Rei! Consagrada, uma cavaleira de Cristo. Amém. Agora eu vou te dar aqui um manual de instrução, curando as feridas enraizadas, para você levar para sua vida. Obrigada. E agora a gente está indo no espaço da arena. O Eduardo vai mostrar pra gente que é um espaço de eventos aqui do castelo também. Mas ó, ele me lançou um desafio aqui de abrir essa porta. Talvez eu seja humilhada, né? Não vai não. Hoje você já é uma cavaleira, Já sou né? uma cavaleira, eu vou conseguir abrir. Então vamos lá, gente. Vamos lá. Vamos tentar.
chegamos aqui na Arena, que é o espaço de eventos aqui do Castelo, e o Eduardo vai explicar pra gente quais são os eventos que acontecem aqui. Não, você foi muito bem, parabéns, Obrigada. viu? Cavaleira de Cristo. Bem, aqui nesse espaço é onde nós fazemos aqui as batalhas, né? Então nós temos lutas medievais, que é o HMB, que é onde a gente vai ter o Mundial, né? Esse ano no Texas, Estados Unidos. Então a gente vai ter a prévia aqui em julho. Então vai ser muito legal, a seleção brasileira vai estar aqui. E também fazemos as disputas com cavalos também, show com cavalos. Ou palestras, né? Também para empresas, quando tem alguns palestrantes que vêm para cá. Então é todo nesse espaço aqui que é feito. E formaturas também, enfim. Esse espaço aqui é o espaço que pode ser multiuso aqui para vários eventos. Você explicou que essa areia aqui é só para eventos esportivos, Esportivos, né? quando tem cavalos ou Entendi. quando tem lutas. Mas quando tem a palestra, a gente coloca tapume, borrachão, e aí vira um salão só. E eu queria te mostrar também, Bereta, nós temos aqui um acervo de jogos do século 17 e 18. Foram os primórdios dos jogos que hoje existem, como sinuca, como vários jogos, né? Vamos lá, dar uma olhadinha? A cidade de São Roque também é conhecida pela Rota do Vinho. Aqui você encontra enoturismo, hotelaria, gastronomia e lazer. Uma experiência que vai mexer com todos os seus sentidos. Como foi para você a descoberta desse novo na sua vida? E aí, conta pra gente. Eu costumo dizer que a Quinta do Olivardo é um sonho que acabou se transformando em realidade. Há mais ou menos 20 anos atrás, eu me encontrava desempregado, com 3 crianças e ainda, para piorar, entrei em depressão. Então foi o momento mais difícil da minha vida, mas numa manhã qualquer, assistindo um programa de TV, onde a apresentadora começa com o pensamento do dia, ela dizia assim: se você tem um sonho, você tem uma obrigação de tentar. E aquelas palavras vieram exatamente no momento que eu mais precisava, porque eu tinha um sonho, que era produzir meu próprio vinho. Porque eu fiquei desempregado de uma vinícola aqui em São Roque. Mas com muita coragem, me levantei dessa cama que eu me encontrava, vendendo a única casa, o único carro que possuía, para comprar uma pequena parte desse terreno onde nós estamos hoje. Então, comprando esse terreno, comecei a plantar uva e transformar toda a uva em vinho e suco. E as pessoas chegando aqui começaram a dizer assim: mas olha, Olivardo, vinho, ótimo, teu vinho, teu suco de uva, mas nada para acompanhar. Casado com uma portuguesa, não pensei 2 vezes. Eu disse para ela: vai para a cozinha. Um caderninho que trouxeram de Portugal, ela e a minha sogra. Sabe aqueles caderninhos de receita? De receita bem da família. Exatamente. Agora a gente chegou na minha parte preferida. Estamos aqui no restaurante e o senhor Olivardo vai explicar para nós um pouquinho também dos pratos que servem aqui no restaurante e contar também um pouquinho da história. Olha aqui. Olha que chegou aqui. O começo de tudo. O começo de tudo. Lembra que eu te falei? O bolinho de bacalhau? Lembro. Primeira receita desenvolvida pela minha sogra e minha esposa. Berenice, deixa eu te falar. Eu costumo dizer que comer é o melhor remédio, viu? Esse é bom mesmo. Então chegou a hora. Obrigada. Olha o limãozinho que caiu aqui. Vamos. Olha aqui. Ó,
O azeite, eu costumo dizer que além de dar sabor, ele faz bem para a saúde, tá? Pronto. Posso colocar um pouquinho? Claro, por favor. Olha isso, aí um Oh, meu Deus do céu. generoso fio de azeite. Vamos lá, Vamos lá, vamos ver o que você me fala. vamos ver. Meu Deus, gente. Você vê a casquinha por fora e olha o bacalhau. Maravilhoso. Bom, eu sou suspeito de falar, né? Vamos lá. Ó, então depois vem o bacalhau, Ok. tá? Que você vê que é um bacalhau, é o legítimo bacalhau que se chama bacalhau Gados Morrua, que é o do Porto. É o único bacalhau que pode ser considerado o legítimo peixe com o nome de bacalhau. Bom, Olivardo, eu venho aqui, mas eu não sou fã de bacalhau. É difícil acontecer, mas acontece. Espetada madeirense, um prato típico da Ilha da Madeira. Uma receita muito simples. O segredo é usar o galho do louro. O galho do louro, as donas de casa usam muito a folha Certo, para usar no tempero. certo. Nós, além de usar a folha, nós usamos o galho. Então você pega a carne, aqui no caso eu estou usando o corte que é o contrafilé, mas pode ser um outro tipo de carne, cortado em pequenos pedaços, em cubos, temperado com sal grosso e alho só. E uma das poucas receitas do mundo que usa o alho com a própria casca. Então você esmaga, né? Você amassa o alho com a própria casca, vai envolvendo na carne com um pouco de sal grosso. Isso vai para a brasa. Por isso que eu disse que o segredo está no galho do louro. Ao levar para a brasa a carne, todo o sabor do galho é transferido para a carne de dentro para fora. Tem como dar errado? Não tem, como gente. ficar ruim? Não tem, né? Não tem, Um gente. sabor irresistível. E com muito orgulho eu posso dizer, ficou entre os 30 melhores pratos do estado de São Paulo, que é Uau. a espetada madeirense. Vamos experimentar, Isso então. aí. Vamos comer. Vamos comer, vamos comer. E além de toda a experiência gastronômica que a gente vive aqui, ainda tem uma curiosidade, um algo a mais. O Olivardo também proporciona para quem vem aqui na Quinta do Olivardo uma experiência de hospedagem. E o mais legal, hospedagem no antigo tonel de vinho. Então, são tonéis que um dia foram usados para armazenar 100 mil litros de vinho. E hoje foram transformados em hospedagem. Olha só, aqui não tem mais o aroma do vinho aqui dentro. Pouco, ainda consegue sentir um pouquinho desse aroma. Mas as marcas, você percebe que aqui, né? Lógico que foi dada uma lixada, mas assim, ainda tem a marca do vinho. Então a ideia foi trazer algo diferente para a região. Eu diria para você que no estado de São Paulo nós somos o único com essa experiência, vou dizer assim, que então, com todo o charme de um hotel, com o conforto da sua casa. E agora vamos acelerar rumo a uma das atrações mais inovadoras de São Roque, o Dream Car, um verdadeiro parque temático para os amantes do automobilismo, da tecnologia e da emoção. E agora eu tenho a honra de receber aqui também o seu Marcelo, que é o proprietário aqui do Dream Car. Vai nos conceder essa entrevista também de contar pra gente um pouquinho de uma história que a gente descobriu aqui nos bastidores. Quando estava para inaugurar o museu, né, a capela não estava pronta. E os convites já tinham sido entregues, estava tudo feito, show contratado e tal. Aí eu falei, se não tiver a capela, não vai ter inauguração.
E chovia muito naquele mês, muito. Naquele ano choveu muito, 2023, demais da conta. Bom, o fato é que em 40 dias no máximo a capela ficou pronta. Então, no dia da inauguração, o primeiro ato que teve foi a missa. Depois que teve a inauguração, tal. Então a gente é muito católico, a gente é gente de fé, né? E a Canção Nova fez parte da nossa vida desde muito tempo, desde 1990, 91, por aí. Então a gente ia para a Canção Nova, para os acampamentos, a gente também promovia encontros lá na nossa cidade. E nós passamos um período muito difícil, financeiramente, problema de saúde, de tudo. E sempre ancorado, sempre sustentado pela fé, e quem nos ajudava a sustentar isso, com certeza, a Canção Nova ajudou bastante. E paralelo a isso, veio então a inspiração também de montar aqui esse espaço. Então, o museu não faz muito tempo que surgiu a ideia e tampouco a história de carros na minha vida. Eu sempre gostei de carro, né? Acho que como todo homem gosta de carro. Mas a ideia inicial não era fazer um museu, nunca tive essa ideia de fazer museu. A ideia era só uma garagem para os meus carros e num local que tivesse algum fluxo de gente para depois cobrar alguma coisa, mas no sentido para cobrar uma visitação só para poder fazer a manutenção dos carros, a segurança. A ideia era só essa. Mas com a inspiração de Deus e as orientações dele, eu fui aceitando, eu só fiz isso, só aceitei. Era para fazer, eu fazia conta, falei, não vai dar. Mas no fim deu. Então até isso foi providência divina. Seguramente foi, porque eu não teria como comprar tudo isso de carro, concluir a obra e comprar tudo isso de carro. Então aí foi a hora que apareceram os amigos e não, a gente vai arrumar os carros. E de fato a gente conseguiu. E agora a gente está aqui na pista de kart, que é o espaço mais recente inaugurado aqui no Drincar. E o Matheus vai contar pra gente como é que funciona essa pista, como que é a visitação, os dias, como que as pessoas que vêm para cá podem frequentar também aqui esse lugar e fazer a sua experiência. Legal, aqui a gente tem duas atividades, né? Aqui a gente tem o kart, que funciona de quarta a domingo, tá? Eu indico o agendamento prévio, porque de fato a agenda é bem concorrida. Você pode entrar em contato com a gente pelo fone, ou se não pode ir diretamente pelo site, fazer o agendamento por lá, sem problema nenhum. E outra atividade que tem aqui é o drift, tá? Não sei se vocês já viram, é um esporte japonês recente também, um dos esportes que mais crescem no país. E aqui a gente tem uma equipe própria que dá a oportunidade do cliente andar dentro do carro. A idade do kart também, que o pessoal pergunta bastante, é acima de 13 anos e tem que ter pelo menos 1,55 m de estatura. O Drincar é um espaço para toda a família, então pode se programar para vir e já passar o dia inteiro aqui. Já começar o dia com café da manhã, tem espaço para café da manhã, restaurante, lojinha de souvenir para você levar já o seu carro de miniatura e levar essa lembrança para casa e vir aproveitar também essa experiência linda que você só encontra aqui na Drincar. Do amanhecer ao anoitecer, nós vivemos um dia aqui em São Roque que nos permitiu viver grandes descobertas, experimentar novos sabores e também conhecer muitas histórias de gente que sonha e que com fé acredita que com Deus tudo pode. E, claro, todos aqueles que passam por aqui permanecem com essa experiência de um lugar de fé que a cada passo nos permite também experimentar um pouco de Deus e daquilo que Ele pode fazer. Até o próximo Circulando!